Estamos de volta com o segundo bloco do programa TV Câmara Recebe. Hoje estamos entrevistando a especialista em educação, professora Enedina Tereza Ramos da Luz, contando a sua trajetória e que faz parte aí da história de Tupã dos últimos 40 anos aí, está desde 71 aqui na cidade e a gente, mais de 40 anos, né? Mais de 40 anos. E a gente está resgatando um pouco hoje dessa história aqui e essa vida dedicada à educação. Muito legal ouvir o depoimento dela no primeiro bloco, da aluna que, através da educação, mudou a sua vida, teve oportunidades para ter uma vida boa, uma vida estável, né? Mas, professora, vamos agora entrar num assunto. A gente falou de escola rural, passagem pelo Índia Vanuíri. A senhora também tem a participação no ensino superior, foi professora ali da Fafit, curso de pedagogia também, então não só alfabetizou, mas também formou novos professores. Como é que foi esse momento? Inclusive eu sou testemunha que um dia, num restaurante da cidade, aí, encontrei uma turma lá e estava a professora Enedina junto com essa turma em clima de festa. Eles estavam comemorando aí um reencontro da turma de letras, né, de 1989. Fala pra gente um pouquinho dessa passagem. Foi muito bom o tempo que eu peguei as aulas já antes, quando era da Instituição Toledo de Ensino. Depois o Marília, o Márcio comprou a faculdade e nós passamos então. Aí foi quando eu fiz a especialização. E eu lecionava lá, lecionava no Arthur Fernandes, que era a formação de magistério também, e lecionava na Faculdade de Direito, a FADAP aqui? Da FADAP. FADAP. Foi 8 anos eu dei aula. E na Facate também. Você imagina como é que eu corria num lugar... Três turnos. E eu achava interessante, porque a Faculdade de Direito dava um jeito de arrumar horário para mim, a Facate também, a Fafit também, de formas que eu pudesse pegar todas as aulas, né, que eles me davam. E, no fim, eu acho que foi um período muito bom, como você falou, no ensino superior, mas diversificando. Direito, você vê que não tem nada a ver, né, com as aulas da Fafit, que eram, depois você chegou a presenciar o encontro de alunos de 89. Mas nós fizemos, depois aí a Facate era, naquela época, era administração. E não sei, e aí tinha o colégio ainda que eu dava aula ainda. Depois eu tive que deixar formação do magistério no Arthur Fernandes para manter as outras escolas que eu dava aula. E olha, não sei como eu fiz, hoje eu penso, mas eu faria tudo outra vez. E na Facate a senhora ajudou a implantar o curso de pedagogia e nesse período a senhora participou desse projeto Alfabetização Solidária, fez viagens ali para o Nordeste. Conta para a gente também o que é a alfabetização solidária. Foi uma coisa maravilhosa, porque a Miriam, até da Facate, que hoje está nos Estados Unidos, e ela me chamou e falou, olha, eu não precisamos, ela e o Roberto, precisava que você fosse, eu fui lá e implantei, agora você tem que dar continuidade, porque eu não sei como é que ensina esses alunos. Seria alfabetizar pessoas idosas da terceira idade e tinha que ir lá no Nordeste. Olha, Tiago, foi uma coisa assim maravilhosa, porque a gente nem imagina que, como eu falei para um cara lá, um aluno que tinha me pedido umas coisas lá, e eu falei para ele, vocês têm um estado muito pobre. Ele falou, nós não temos pobreza. Eu falei, mas nós também temos pobreza. Ele falou, não, vocês têm pobreza, nós temos miséria, que é bem diferente.
Isso lá no Nordeste. E aquilo me pegou, falei, é mesmo. Eu comecei a visitar as escolas e vi que realmente o que eles tinham era miséria. Eles não tinham nem o que comer. Plantava, o sol muito quente, secava tudo. Se você arriscasse um fósforo, explodia. Não pegava fogo, explodia. De tanto como era seco, como foi sofrido aquele tempo. A gente dormia em rede, porque não dava para dormir. As camas, os lugares que é hotel ainda que tinha cama, era tudo cama, balançava muito, e acho que estava tudo torta, né? Ninguém usava. Então nós dormíamos em rede e levávamos então. Olha, só para dar uma ideia para você, um domingo que eu fiquei lá, por exemplo, nós fomos num chamado como é que era? Lagoa do Frio. Não tinha nada de frio, né? Era quente. 50 quilômetros do lugar onde eu estava, que era a cidade de Castelo. Que estado que era? Piauí. Piauí. Mas era só pedra, 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 pedra. Nem passarinho você via voando. Nada, 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 nada. Não tinha plantação, nada. Tudo seco, tudo. Eu nunca vi. Eu sofri. Aquele dia eu me lembro de um cara, um aluno que ajoelhou na minha frente. Eles me achavam uma deusa de lá me ensinar eles. Eu falei, gente, mas ele não ganhava para isso, né? Eles só pagavam a condição mesmo para a gente. E tinha surgido isso aí, era um projeto da dona Ruth Cardoso, que ela é maravilhosa mesmo. E era um projeto emergencial da seca. Então, eles ganhariam, quem se matriculasse, ganharia um salário mínimo. Nunca pagaram. Não. Nunca pagaram. O professor, para dar aula lá, ele ganhava R$120. R$120 não dava. Eu falei, não gente. Não pagava nem hospedagem lá. Não dá. Uma escola que eu fui à noite lá, eu falei, como é que você vem aqui à noite nessa estrada deserta, né? Aí eu venho de bicicleta. Como bicicleta? Mas, e como é que você enxerga o caminho? Uma latinha de massa de tomate aberta, né, com faca, uma vela dentro, punha lá na frente, amarrava na frente do guidão, e era a luz que levava ela para lá. Professora. Mas foi triste, pessoal que não sabia nada. Aqui... A senhora se decepcionou com o Brasil quando se deparou com uma realidade como não, essa? Não, foi demais, demais, demais. Você fala, tinha isso não é Brasil, isso não é Brasil. Isso não tinha ideia desse tamanho, do tamanho da miséria lá, não. Mas eu acho que a alfabetização solidária foi tão boa lá naquela região que os alunos, os professores daquela época, que mal sabiam ler e escrever, davam aula como a gente ensinava, né? Eles iam de lá para cá também. E hoje são todos formados em faculdades, tudo. Sabe? Já melhorou muito, muito o ensino lá. A alfabetização solidária foi em 2000, ela 2001, terminou em 2002, 2003? 6. Acho que foi em 2006. E a senhora viajou, foi em 2012? Sempre. Uns 10 anos eu viajei. E viajava, às vezes nem desfazia a mala, tinha que voltar outra vez. O pessoal falava assim, mas você vai passear. Passear o quê? É só miséria, fome. Passava fome, é uma tristeza. E eles não tinham nada. Vieram a primeira turma que veio para cá, uma professora, que ia dar aula lá para nós. Eles ficavam hospedados aqui no hotel Tamoios. Pois a hora que a Ângela foi mostrar os banheiros, tudo, e ela soltou descarga de um banheiro para mostrar. A menina saiu correndo, gritando aqui.
não sabem o que estava acontecendo. Que ela nunca tinha visto tanta água. Lá não tem água assim. Uhum. E ela viu aquele mundo de água, achou que ia explodir tudo. Nossa, que triste Para realidade. você ver a realidade do Nordeste qual é. Uhum. Quando falam, o Nordeste sofre mesmo. Sofre. Eu quando eu vejo a seca lá, o sertanejo falando da seca, eu não aguento, eu começo a chorar. Uhum. Porque é triste demais. Você entra nas casas, não tem lugar para sentar. Pega uma pedra e fala para você, senta aqui fazendo favor, senta aí. Nossa. Não tem lugar para sentar. Triste demais, hein? Professora, outra passagem importante da senhora, num projeto que infelizmente terminou, mas que deu muitos frutos também, foi a sua atuação como supervisora do Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, o popular Cefam, que hoje funciona, não existe mais, mas o Centro Paula Souza funciona no prédio do Cefam. Do Cefam. Na época, foi feito para o Cefam. Depois nós passamos para o Paula Souza, do jeitinho que estava. Né? E era bom porque o aluno passava o dia todo. Então, de manhã ele tinha aulas teóricas. Nem eu, como supervisora, podia entrar numa sala de aula. Nossa. De jeito nenhum. De manhã era específico do magistério. Então, ninguém podia interromper a aula. À tarde, então, tinha o enriquecimento do currículo, né? Várias coisas que se faziam. De tal forma que o Cefam, toda a vida, o ano que terminou, ainda bem que eu tinha me aposentado naquele ano. Eu sempre fui supervisora lá, toda a vida. Uhum. Briguei em São Paulo, briguei com a secretária da Educação. Olha, o pessoal falou, ela vai mandar decapitar você. Não é nada, ela fez o que eu tinha falado para ela e entendeu. Mas os alunos tinham tanto conhecimento que eles, o pessoal de Tupã vinha, poxa vida, a gente vai prestar concurso, mas será que a senhora não podia falar para a turma do Cefam não se inscrever, não? Porque eles passavam na frente de todo mundo. Nossa. Eles tinham um grande conhecimento, né? Uma pena que terminou, né? Assim, É uma pena. Era projeto do Quercia, né? Do ensino básico, e o Cefam que ele fez. Foi maravilhoso. Até hoje, o pessoal é o que estimulou os demais professores. E teve que fechar porque acabou o projeto. Uhum. Professora, diante do horário aqui, eu vou correr em tem muito mais coisas para a gente falar aqui. Saindo um pouco do lado da educação, a senhora também foi diretora de cultura na segunda gestão do prefeito Manuel Gaspar, né? Uhum. Também foi uma passagem importante. Foi muito importante, eu não queria, porque a Tupã é tão pequeno, recebe tão pouca verba, né? Nada, você já viu, educação e cultura está em último lugar, né? Ninguém se preocupa com isso. E era a duras penas que nós tocamos isso durante a gestão dele, foi acho que 4 anos. Era uma divisão, não era secretaria, né? Não era. Era divisão de cultura. Eu era diretora de cultura. Eu não fui secretária. Uhum. Mas não foi fácil, não. Não pelo Manuel, o prefeito foi ótimo. Sempre me ajudou, sempre participou de tudo. Mas não tinha dinheiro, né? Não tinha verba. E eu tinha a facilidade do meu irmão trabalhar em São Paulo. Trabalhava na Folha, conhecia todo mundo, Oswaldo Mendes. Conhecia todo mundo lá da área cultural, tudo. E ajudava a fazer esse intercâmbio. Né? Fazer esse intercâmbio. E muitos vieram para cá por minha causa. Por causa dele, né? Evidente. Professora, pontuando aqui alguma questão também, a senhora falou da educação como um assunto polêmico e tal.
Como é que a senhora vê, do tempo que a senhora começou para os dias de hoje, o que a gente evoluiu ou a gente não evoluiu na educação? Como a senhora vê? Teve aspectos de evolução? Tem aspectos que houve evolução, sim. Até porque nós estamos no terreno hoje da tecnologia, que entrou nas escolas, e até há pouco tempo, quando eu estava trabalhando, nós tínhamos um computador que dava para a escola inteira. Era para todo mundo aprender. Aprender o quê? Aprender o quê? Com um computador. Hoje não. Hoje tem salas de computação, tudo isso. Quer dizer, eu acho que... Melhorias em estrutura. Na estrutura teve. Agora, eu acho que o ensino, na formação do profissional, é péssimo. Poucos a gente encontra que escreve bem, que lê, que sabe o que está se passando no país. A maioria desconhece, nunca leu um livro sequer, um livro. Não tem a semana escrever alguma coisa, você não entende o que o sujeito, nem ele mesmo entender o que ele escreveu, quanto mais você vai entender. Então são coisas assim. Eu não posso dizer que nós não evoluímos, porque tem esse campo da tecnologia que houve, mas você veja bem, eu acho que no tempo que eu entrei no magistério, nós tínhamos até um livreto de primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Então tinha objetivos e conteúdos, você tinha que dar aquilo lá. Hoje não tem nada, todo mundo manda procurar. E paga-se pouco, o professor tem que pegar muitas aulas, aí ele com pouco tempo que ele tem, ele não vai procurar porque não tem. Porque tem a família, né? A senhora é de um tempo que o professor era bem valorizado, chegava a ganhar equivalente a quase que um médico. Eu não sei, eu queria pensar, eu queria saber quanto que a gente... Teria por base o salário mínimo, né? Mas eu não consigo. Eu só sei que dava para pagar a pensão, dava para pagar viagem, dava para pegar... Comprar livros. Comprar livros, todo mundo comprava livros. Todo mundo comprava. Hoje ninguém pode comprar. Ele não tem tempo de pesquisar, quanto mais de comprar o livro, de gastar o dinheiro. E ninguém se preocupa com o professor. Parece que ele está aí solto, não faz parte desse país. E é ele que educa o médico, que educa o presidente da República, aprendeu a ler e escrever como professor. Ninguém entende isso. Nós precisávamos valorizar mais, exigir mais coisas que precisavam ser exigidas, mas dar espaço para ele também e pagar decentemente, dignamente. A senhora aqui vê com tristeza esse panorama, uma vez que a senhora mesmo relatou pela sua história o amor que se tinha pela educação, os professores e tudo, existia ainda a valorização, e hoje a senhora vê de que forma esse momento atual nosso? Hoje, quando você fala, fulano está fazendo, quer ser professor. Professor? Não, ele deve ter alguma coisa de errado na vida dele, na família dele. Não pode ser professor. Tem que ser qualquer outra coisa, menos professor. Está tão desvalorizado, está tão desvalorizado. E eu não sei, eu acho que essa ficou tão impregnado o professor que não tem valor nenhum, que muitos acabaram desistindo, gente boa, hein? Gente que podia oferecer muito para a nação. E, no entanto, desistiram do magistério. E depois nós temos por base também a revolução industrial que levou
a dona de casa trabalha fora. Se ela trabalhava fora, ela não tinha muito tempo para a casa dela. Então, os filhos dela também não eram educados por ela. Ela tinha que mandar para a escola. A escola foi deteriorando, né? A gente vê o estado que está, cada aluno chega a bater no professor. Uhum. Então, realmente, a gente sabe que a coisa foi... Ali até pelos anos 80, metade dos anos 90, havia um respeito. Respeito. Nossa, de lá para cá... Você ser professora, você tinha dignidade na cidade. Eu vou fazer um testemunho aqui. Eu não me recordo nenhuma vez, assim, de presenciar, eu estudei em escola pública, a um aluno agredindo o professor na minha época era impensável. Eu também, isso, né? Impensável. Não passava. Você tinha o bagunceiro, mas assim, Sim. O professor corrigia. Mas aí era uma bagunça boa, né? Válida, né? De conversar ali, fazer barulho na sala de aula. Professor, outra questão que eu vejo hoje, que se fala muito, Paulo Freire, patrônomo da educação. E com o novo governo, o atual governo, muito se tem colocado em xeque o legado de Paulo Freire. Como é que a senhora vê isso? Olha, o Paulo Freire, eu fui apaixonado também pela pedagogia dele. Ontem mesmo, antes de ontem, eu estava lendo sobre isso. Pedagogia da autonomia. E realmente, né? Ele acabou descobrindo coisas dentro da gente que a gente não tinha pensado nisso. Autonomia, puxa vida, o sujeito tem que ser... Ele tem que saber o que ele está decidindo, né? E o que ele está fazendo. Já não dependido de fora. A pedagogia dele, todinha, você sabe que a ideologia era marxista. Então, tudo voltado para isso. E muita gente ainda mantém o Paulo Freire. Hoje eu acho que ele não caberia mais. No contexto Não, no contexto atual de maneira alguma, sabe? Nada por nada. Porque lá no Nordeste, por exemplo, não sei se eu tenho tempo de falar. Não, pode sim, pode falar. Lá no Nordeste, por exemplo, quando nós chegamos lá para ensinar, esse pessoal ensinava com o método Paulo Freire. Então, a gente conversava com eles, eles tinham medo até de falar com a gente. Porque a gente era professora, eles não eram uns pobres coitados, bicho. Né? Nunca se importaram com... Aí começou, você tem documentos, por exemplo, eles não tinham documento. Até eles mandaram fazer camiseta, assim com a mancha do digital deles na camiseta. Porque todo mundo no Piauí usava essas camisetas da alfabetização. Então ele falava assim, que aconteceu perdeu o RG dele, que ele tinha tirado, mas com o dedão lá, né? Uhum. E teve que tirar outro. Quando o cara chegou com a almofadinha, ele disse, não, eu não quero almofadinha, porque eu não preciso mais disso. Eu aprendi na alfabetização solidária a escrever meu nome. Aí o cara pegou, ficou todo mundo olhando assim, né? E ele, muito mal feito, né? Uhum. Mas escreveu o nome dele. Uhum. Olha, no outro dia, naquela classe, nenhum aluno, todos tinham perdido. Quem tinha RG tinha perdido. Então eles acabaram, o Paulo Freire dizia para eles, né? Você não é cidadão brasileiro, você não tem documento nenhum. Quando você vai trabalhar, você tem que apresentar o documento. Você não tem nada. Então ensinou-os. Depois, onde você mora? Eu moro numa casa ali. As casas são... Aquilo não é casa, né? Aí ele falou assim, mas seu patrão mora lá?
Nesse lugar. Não, meu patrão mora na cidade. E a casa do seu patrão é igual à sua? Não, meu patrão é bonita. A bonita minha é feita de barro, né? Não tem nem janela, nem porta, porque não tinha. Ué, mas como que o seu patrão? Aí que... Que entra o marxismo, né? Por que o seu patrão pode ter? A casa de tijolos bem feita, tudo, e você, mano, você não trabalha também? Você não tinha direito? Então, você tem direito a sonhar com essa casa. Você vai ter essa casa. Igual do seu patrão. Então, começou a ensinar. Tem até aquele livro do Mar Fávaro, que faz de pés no chão, também se aprende a ler. Eles vinham da roça, que o Paulo fez experiências em Angicos, Pernambuco, né? Tirava eles da roça, eles com a enxada, com tudo, o negócio da roça, embaixo dessa árvore tem sombra, então aqui que eu vou ensinar vocês a ler e escrever. E era onde o Paulo Freire ensinava, eles escreviam, cada um aprendendo a escrever seu nome, ou a letra A, a letra B. Eles ficaram maravilhados, porque a descoberta da escrita é uma coisa mágica. Uhum. Você escreveu ali, você lê. Qualquer um pode ler o que você escreveu. Puxa, que coisa linda. Aí que eles foram se entusiasmando e foi abrindo, mais escolas, mais um ajudava o outro, ensinava o outro. E aprenderam. E qual o método que a senhora acredita que seja o ideal para a alfabetização? Aí você Coloquei agora uma rascada, senhora, né? Na minha época, era o alfabético mesmo. Caminho Suave, uhum, que não era tão alfabético. Ele também tinha globalização, porque ele falava a barriga do bebê. uhum. Então, tinha uma frase inteira. Mas o que acontece? A criança aprendia. Antigamente nós tínhamos. A criança entrava na escola e tinha, primeiro ano, período preparatório. Então a criança aprendia a riscar, fazer bolinha, fazer tudo, para desenvolver o desenvolvimento motor. Aí quando era 15 dias só desses trabalhos. Aí fazia um teste das crianças, o famoso teste ABC, do Lourenço Filho, um grande educador, que nem se fala. Pergunta pedagogia se alguém conhece Lourenço Filho, um dos maiores educadores do Brasil. E ele escreveu o livro, um teste ABC, então tinha todas as etapas e quanto valia, pontos. Aí, no final, dava um determinado número de pontos. Se o aluno devia continuar o período preparatório ou já entrava na alfabetização. Geralmente, todos entravam na alfabetização. Mais uma semana, entravam todos na alfabetização. Chegava mês ia com a cartilha até outubro, 5 de outubro, que é dia do livro. Então, eles tinham o primeiro livro que eles iam ler. E o livro, quando se fala, por exemplo, de ensinar a criança, né, a desenvolver o amor à pátria, amor ao semelhante, as virtudes básicas do ser humano, tinha no livro. Tinha as lições do livro eram todas levadas à formação. Uhum. Eu me lembro de todos, do tempo que eu fui alfabetizado. Ainda me lembro dessas histórias. E é isso que a gente aplicou na vida, que foi importante. Que pena que isso acabou. Pergunta da primeira à quinta série, primeiro e quinto ano, se algum pegou o livro para ler. Se tem alguma passagem que ele pode contar. Ele não sabe nada. A gente lia, estudava em casa, depois
pegava, fazia a criança ler alto, aprendia a ler alto, tinha que aprender. Aí o outro continuava, todo dia ela dizia de leitura. Depois dessa leitura, então ele ia contar o que ele tinha lido. Faz isso agora. Experimenta fazer no curso, no ensino superior. Que dá trabalho. Que dá trabalho fazer aluno ler. Eu vi experiência. E esse outro problema grande, além assim, de não ler, existe o analfabetismo funcional, que é aquele que lê, mas não compreende o que leu, né? Não compreendeu nada. Esse analfabetismo funcional nós usamos muito no setor público. Os alunos liam, depois eles diziam, você morria de rir, porque realmente ele não tinha nada a ver com o que ele tinha lido. E ele aprendia. Nas habilidades básicas, ele aprendia que ele vai fazer com isso daqui. Bom, mostrava a tecnologia, por exemplo, um liquidificador, ele falava tudo do liquidificador que fazia. Mas de ligar, não. Então não tinha ligação. Ué, mas não funcionou. Por que não funcionou? Porque você não ligou. Aí ele começava a prestar atenção no que ele tinha dito também. Foi um período muito bom. Tudo isso acabou. Você vê, você falou de nós evoluímos ou involuímos. Não. Acontece que cada um que entra, porque tudo é política. Entrou, bom, esse não serve, vou começar um novo. Esse não serve, vou começar outro novo. E assim foi indo. Não teve sequência, né? Nós vamos perder tudo o que tinha lá atrás. Imagina se você pega alguém formado, não precisa ser formado, não. Com pouca até cultura, manda ele escrever qualquer coisa. Você fala, puxa vida, eu não tenho... Hoje é difícil encontrar aluno que faça isso, e esse cara não precisa ir longe. Você manda, chama o pedreiro, eu tenho que pintar, o pintor, para pintar essa parede. Quanto vai de tinta? Você não sabe fazer essa conta, ele faz. Não sabe nem ler nem escrever, mas faz essa conta. Quanto de piso vai aqui? Ele faz. Quer dizer, o que falta para nós é ensinar a fazer. Você vai fazer, por que você vai fazer? E o que você precisa para fazer? É aprender fazendo, né? O Dewey, há muito tempo, falava isso. Professor, a gente está com o tempo já estourado, esgotado. Tem coisas aqui ainda que ficaram para trás para a gente falar. Outro dia eu posso vir pode... Paulo Freire, isso. Por exemplo, um dia só Paulo Freire. Isso, fica o convite para voltar. Coisas de Tupã aqui, Centro Público de Formação Profissional, aquele também centro que a escola que o Manuel no seu último mandato tinha conseguido para Tupã. Sim. Né? E aí mudou o governo, Fernando Henrique saiu, o CETAP, aí entrou o Lula, não teve sequência. A senhora participou de tudo isso, ajudou a elaborar. Fui a coordenadora do grupo. Então, por conta do tempo, ficou muita coisa para trás, mas fica o convite para a gente receber a senhora aqui, falar só de Paulo Freire, falar sobre alfabetização, sobre um pouco mais da história. Vez de uma coisa. Mas assim, hoje a gente conseguiu abordar um pouco geral, dessa no geral da sua história. Eu acho que principalmente como eu disse, você de educação, que está assistindo esse programa, pode ver na professora Enedina um exemplo de amor. Alguém que fez por amor, não foi nem por dinheiro e nada, se sujeitou a dar aula em condições precárias, como escolas rurais, como a gente estava falando. Às vezes, ela está falando aqui no intervalo, vou até testemunhar aqui, de tomar carreirão de animal em sítio, mas o professor, por amor, enfrentava tudo isso para
ter a satisfação de ensinar Mas a ler e criança escrever aprendia. a criança, né? E a criança aprendia nesse ambiente não muito favorável, mesmo assim Nada aprendia. favorável. Nada favorável, né? Nada, a criança aprendia e com certeza a senhora... E a felicidade do professor, Uhum. que conseguiu fazer com que aquela criança aprendesse. Isso que era a recompensa, né? Recompensa. Professor, eu agradeço demais a sua presença aqui no TV Câmara Recebe. Parabéns. Pode ter certeza que a senhora formou seres humanos. É o mais importante. Seres humanos do bem. Exatamente. Do bem, hein? Tá certo? A gente agradece. Sempre à sua disposição para falar de educação. Eu estou à disposição das coisas que foram feitas aqui em Tupã. Não foi feito fora da cidade, foi feito aqui mesmo. Então, todos esses projetos nasceram aqui. Isso, muito legal. A gente também agradece a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara, um canal a serviço da população. Até breve. Aqui para sorrir,